Te damos graças, Senhor, nessa noite. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso descanso. Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença nas nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque nós podemos dizer que somos os Teus filhos amados, aceitos, recuperados na Sua autoimagem, recuperados na Sua identidade ferida, perdida. Obrigada, Senhor, porque Tu tens sido, Senhor, tudo o que nós temos nesse tempo, Senhor. Que ali onde estão os meus irmãos ali, nos seus lares, nos ouvindo nessa noite, eles possam achar em Ti o socorro, o descanso, que eles possam querer Te conhecer, assim como nós terminamos de cantar nessa noite. Senhor, nós queremos continuar a Te conhecer, nós queremos, Senhor, ser íntimos Teus. Obrigado, Senhor. Muito obrigada. Que a Tua presença nessa noite seja fundamental, Senhor, para nós. Em nome de Cristo Jesus. Queridos, boa noite. Que a paz do Senhor esteja em cada lar, em cada pessoa que está ali, em cada irmão, em cada coração, em cada amigo, em cada pessoa que está abrindo agora o seu coração para que a gente possa chegar através desta live em cada um. Que o Espírito Santo nessa noite possa nos falar. Estamos com saudades, é verdade, muitas saudades. É difícil entrar, ver esta igreja vazia, mas este é o tempo que o Senhor tem nos dado e nós louvamos ao Senhor por isso. Nós louvamos ao Senhor em meio ao vale, nós louvamos ao Senhor em meio a tudo aquilo que nós possamos estar passando nessa hora. Que Deus possa achar um coração assim em Ti, que mesmo lutando, Tu possas dizer, Deus é bom, louvado seja o Seu nome. Isaías 53, e versículo 2... O profeta Isaías traz uma das profecias sobre o Messias prometido a Israel. Isaías 53, capítulo 53, versículo 2, diz assim: Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia nele em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas fomos curados. Uma das profecias sobre o Messias, como seria o perfil, como seria este Messias tão esperado sobre Israel, sobre este povo sofrido que esperava que viesse um Messias salvador, redentor, que tirasse o povo da opressão, que tirasse o povo de tudo aquilo que eles tinham vivido até ali. No entanto, essa mesma palavra, quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos nesta data em que nós começamos a trilhar essa semana, já lembrando da morte de Jesus, já lembrando do sofrimento ali na cruz do Calvário, quando nós olhamos para esta data, quando nós estamos chegando perto da Páscoa, não temos como não lembrarmos, não temos como. E mesmo que o comércio queira tirar de nós a imagem de um Cristo crucificado, para nós cristãos, esta data é uma das mais importantes, para não dizer a mais importante nas nossas vidas. É a partir desta data onde Deus divide a história, é a partir desta data
É a partir desse sacrifício que o Evangelho chega até nós. É a partir desta cruz que o homem é resgatado. Agora, resgatado de quê, digamos nós? Dizemos alguns, a gente ouve muito essa palavra, resgatado do quê? Salvo do quê? Eu agora, antes de subir aqui, estava lendo os comentários na live das pessoas que estavam entrando, e o Emerson cantava, eu quero conhecer Jesus, por incrível que pareça, nós não combinamos que ele iria cantar esse... Eu não sabia, não prestei atenção que ele iria cantar esse louvor, simplesmente desliguei. Quando cheguei aqui, eu ouvi esse louvor, eu quero conhecer Jesus, e os irmãos ali colocando, eu também quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. E essa minha pergunta nessa noite, será que nós realmente queremos conhecer esse Jesus? Esse Jesus que foi crucificado, porque uma coisa que nós precisamos, eu me lembro quando eu era pequena, que eu quando olhava aquela cruz, com Jesus crucificado, eu tinha pena de Jesus. Uma criança quando olha, tamanha dor um ser humano sofrer, e mesmo sendo ensinada no Evangelho, Jesus morreu pelos nossos pecados, eu sentia pena de Jesus, me dava dor ver ele ali, sendo crucificado injustamente. Mas algo que nós precisamos ressaltar quando somos adultos, entendemos pelas razões que Jesus precisou morrer naquela cruz, é que ele fez algo voluntário. Em nenhum momento Jesus foi pressionado a fazer aquilo, em nenhum momento ele sequer foi condenado a ir à cruz. Jesus foi à cruz voluntariamente, ele se entregou, ele se doou. E nós vamos ver desde o início, quando vemos os acontecimentos finais antes da cruz, nós vemos a forçação de barra que foi chegar até a cruz. Sim, forçaram a barra. Já ali quando Jesus é preso e Judas entrega, Judas foi comprado. Foi comprado pelos religiosos para poderem ter uma razão para matar Jesus. Judas foi comprado por 30 moedas. E no momento em que Judas dá aquele beijo em Jesus e aguarda que chega ali para prender Jesus, diz, quem é Jesus? E ele diz assim, vocês estão procurando a mim? E ele diz, eu sou. Diz a Bíblia e os evangelhos nos narram que quando Jesus profere essa palavra, eu sou, nesse eu sou está essa palavra traz por trás um dizer, eu sou Deus, eu sou. Diz que naquele instante os guardas caem no chão. O poder daquele eu sou faz com que as pessoas, os próprios guardas, despenquem no chão. Sabe quando você pensa nisso, você percebe, ali está claro que ele teria qualquer poder para não passar por aquela situação. Era simples, era só deixar os guardas atiradinhos no chão e ir embora, dar no pé. Mas Jesus restaura. Jesus com certeza esperou ele se levantar e disse, sim, aqui estou, pode me levar, vamos lá, estou pronto. Então depois daquele episódio, Jesus é repassado, como a gente diz, de lá para cá, que nem maleta de louco, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Ele foi levado de cá para lá, porque ele primeiro é levado ao Sinédrio, onde o Sinédrio era um grupo de líderes da comunidade judaica, onde eles avaliavam as questões religiosas e puniam as pessoas que eram rebeldes religiosamente falando, encarregados das questões religiosas. E quando eles não conseguem incriminá-lo por uma lei, por rebeldia, por herege, quando eles não conseguem ver nele culpa e não conseguem achar o motivo ou a lei que se encaixasse e que com aquela lei pudessem matar ele, então eles decidem mandar ele a Pilatos. Eles decidem enviar ele a Pilatos. Toma, Pilatos, o governador de Roma naquele momento, ali daquele lugar, estando ali, o Império Romano dominando os judeus, que estavam debaixo de um império dominante. Então Pilatos tenta julgar Jesus pelas leis do Império Romano. Então eles tentam enquadrá-lo na lei de rebelião a Roma, como um rebelde querendo tomar o poder de Roma, que seria pela única razão que Jesus poderia ir para a cruz. E Pilatos
faz uma sabatina nele e não acha nele culpa. Então Pilatos disse assim, vou mandar para Herodes. Herodes, o rei da Judéia naquele momento, debaixo da autoridade de Pilatos, um rei escolhido a dedo para estar ali, no meio do campo ali, porque Roma tinha isso, né? Eles eram império, mas eles tinham essas coisas, vamos deixar as pessoas ter uma certa liberdade dentro daquilo ali, vamos deixar as pessoas ser livres. Então, ele é mandado a Herodes, Herodes também faz uma sabatina nele, disse, eu não acho nesse homem nenhuma acusação de que vocês estão falando. Então, Herodes decide mandar de novo a Pilatos, e lá vai Jesus, de lá para cá. Pilatos, quando se vê diante do problema de novo, diz, olha, sabe de uma coisa, vou fazer a coisa curta. Vamos encurtar a questão. Quando ele vê, ele vê a obstinação daqueles líderes religiosos de matar Jesus. Então, ele decide lavar as mãos. Aquele episódio tão sabido por todos nós, ele decide se ver livre do sangue daquele inocente, diz, sabe de uma coisa, vou fazer uma coisa mais astuta, eu vou levá-lo ao julgamento do povo, ao popular, ao júri popular. Então ele lança Jesus sobre a multidão e diz, quem que vocês decidem, Barrabás, Jesus? Podem decidir vocês. E ele entrega Jesus à turba, ele entrega Jesus àquela multidão para que façam com ele o que bem entenderem. Então nós já sabemos o que aconteceu. Mas quando nós vemos as perguntas que são feitas a Jesus, nós enxergamos que Jesus praticamente teve que forçar provas para ir àquela cruz. Porque não foi achado nele nenhuma prova de que ele era um rebelde contra Roma ou contra a autoridade do Sinédrio. Os acontecimentos entre a morte de Jesus e a ressurreição são surpreendentes, queridos. São algo surreal, é digno de um filme de Hollywood, porque são inesperados. O sobrenatural se faz presente de uma forma assustadora ali naquele momento. E ao ponto dos próprios discípulos terem medo e incredulidade. Diz que no momento em que Jesus morre, a palavra nos diz, os evangelhos nos contam, o sol some, a terra treme, as rochas se partem naquele terremoto, os sepulcros se abrem pelo sacudir da terra e diz que muitos mortos ressuscitam pelo poder daquele momento. São detalhes que às vezes nos passam desapercebidos. Isso quem nos conta é o evangelista Mateus. Então, Jesus ressuscita ainda, e aí Jesus vai à cruz, morre, é sepultado, e na madrugada de domingo, então acontece algo mais inesperado ainda, mais ainda surpreendente. Na madrugada de domingo, os guardas que estavam ali no túmulo de Jesus, porque já sabiam que ele tinha falado que ia ressuscitar no terceiro dia, e eles pensavam assim, eles vão roubar o corpo dele para dizer que ele ressuscitou, e não manda uma guarda lá para ficar ali na porta do túmulo, guardando e vigiando. Diz que na madrugada de domingo, lá, imagino que ainda não tinha nascido o sol. Era madrugada, alta madrugada. Diz que de repente um anjo em forma de raio desce no sepulcro. E os guardas, desmaiam mesmo. E fogem quando levantam apavorados, com medo. Jesus então ressuscita, e quando as mulheres chegam ali para fazer todo o procedimento de um corpo que precisava no terceiro dia ser também tratado, porque eles tinham esses costumes, então as mulheres encontram o túmulo vazio. E quem recebe elas ali é um jardineiro, que era Jesus. Estava ali para receber elas já em corpo glorificado. Então ele aparece depois e elas não o reconhecem. Elas não o reconhecem. E Jesus segue uma série de aparições logo após. Ele aparece aos discípulos em Emaús, enquanto eles vão caminhando tristemente. E ele não diz que é ele, mas diz que ele, então, convidam eles para entrar. Vamos comer alguma coisa, dizem os discípulos, fica conosco, que já está tarde. E eles entram naquele aposento e diz que quando ele parte o pão, então eles reconhecem Jesus ao partir o pão. E de repente, assim, como quem se teletransporta, Jesus some da frente deles.
Jesus desaparece novamente. E eles ficam atônitos, perdidos. E logo depois Jesus outra vez aparece os discípulos de portas trancadas. Estavam assustados, amedrontados. Porque não tinham entendido humanamente o que Jesus estava lhes falando durante todo esse tempo. Então eles percebem, Jesus entra a portas trancadas, Jesus transpassa a porta, a parede, ali acontecem coisas sobrenaturais, inexplicáveis, humanamente falando. Jesus entra e diz, paz seja convosco. Então, eles pensam que Jesus é um fantasma. Eles dizem, se assustam, e ele diz, calma, sou eu estou aqui. Vocês não sabiam que ia acontecer essas coisas, eu não avisei que seria desse jeito. E uma semana depois ele aparece, novamente os discípulos, novamente de portas trancadas, porque Tomé, então, que não tinha visto Jesus ainda aparecendo, disse, ele não acreditou, ele disse assim, se eu não tocar nas feridas, se eu não tocar o seu lado, eu não vou acreditar, eu nunca acreditarei. Então Jesus entra ali e diz, Tomé, aqui estou, pode me tocar. E Tomé o toca. Tomé o toca porque ele precisava de uma fé tangível, ele precisava uma ponte para acreditar em toda aquela loucura. A cruz é uma loucura, a cruz é uma loucura. Queridos, as feridas de Jesus nos apontam o sofrimento humano. Quando Isaías fala, pelas suas feridas nós fomos curados. Pelas suas feridas nós fomos curados. As feridas de Jesus nos assinalam, nos apontam o sofrimento humano, o nosso sofrimento, a nossa condição, a nossa incapacidade de sermos independentes de Deus. É o sofrimento da alma, de existir, do cansaço, da nossa falta de perspectiva na vida mesmo. Chega um momento na nossa vida em que nós enxergamos o vazio da nossa alma e a perspectiva de viver nos é surpreendida por uma imensa depressão. Quem já passou por isso sabe o que estou falando. Nenhuma riqueza do mundo é capaz de suprir esse vazio que nós temos, que é exatamente criado pelo nosso Criador. Ele fez um lugar dentro da nossa alma e da tua alma que tem exatamente o tamanho de Deus. E nós podemos tentar preencher eles com riquezas, com fama, com glórias, com mansões, com carrões, com relacionamentos simples, discretos, com todo tipo de coisa, e jamais vamos conseguir preencher aquilo que só Deus pode preencher na nossa vida. A ressurreição não é um final feliz. Não se trata do Jesus ressuscitou, agora glória a Deus, aleluia. Houve um final feliz, não se trata disso. A ressurreição é um convite a sermos confrontados com o mal. Nós somos confrontados na ressurreição a não ceder-lhe ao mal a última palavra, a não dizer sim, esse mundo jaz no maligno e eu não tenho mais nada o que fazer. A ressurreição nos convida a gente olhar para esse mundo através das feridas de Cristo. A ressurreição não é um final feliz. Não devemos ter medo de acreditar no amor, ainda que ele esteja perdendo neste tempo. Nós vemos o amor perdendo. Nós temos visto a ciência tomando o seu lugar de destaque nesses últimos tempos, e eu não estou aqui contra a ciência. A ciência é uma revelação natural de Deus ao homem. Assim é o que eu penso, eu acredito. Nenhum homem chegaria a tal conhecimento se não lhe fosse revelado. Muitos dos cientistas, se puxamos para trás, acreditavam em Deus. Eu não estou dizendo aqui nada contra a ciência, eu estou dizendo que mesmo ela se destacando nesses últimos tempos, e nesses últimos anos em crescimento, nós vamos à Lua, nós vamos não sei aonde, a Marte, nós lançamos satélites ao espaço, nós fazemos de tudo, tecnologicamente. Ainda não nos teletransportamos, mas eu acho que estamos chegando perto. Mas uma coisa nós não conseguimos, é vencer o deterioro do coração do homem, a deterioração do mal, a deterioração do amor, perdão. O mal vencendo. Nós vemos cada vez mais o homem
com práticas de maldade, de refinamento, se refina, ele fica cada vez mais hábil em maldade. Nós nos assustamos com a raça humana quando enxergamos, quando começamos a olhar muito para fora. Os jornais nos enchem de informação e nós, às vezes, nos sentimos completamente impossibilitados de fazer qualquer coisa e dizemos, não há nada o que fazer, mas a ressurreição nos diz que nós não podemos nos vencer pelo mal e que nós precisamos seguir acreditando no amor, que há uma esperança. Quando nós temos a coragem de responder à sabedoria do mundo com a loucura da cruz, então é que nós ressuscitamos a Cristo em nós, tocando as cicatrizes de Jesus. Tomé entendeu a mensagem, lá onde tu tocas o sofrimento humano, tu reconheces que eu estou vivo. Agora é interessante que ali, nas feridas, na dor, onde reconhecemos Jesus, é nelas que o reconhecemos. Quando olhamos suas cicatrizes, reconhecemos Jesus. Mas é interessante ver que os discípulos não tiveram essa habilidade. Eles não conseguiram reconhecer Jesus. O que tinha acontecido com ele? Que eles não o reconheceram. E nós vamos seguir vendo os acontecimentos e vemos que Maria Madalena, que era tão chegada a ele, tão querida, era de quem ele tinha expulsado demônios, era sua amiga. Ela não o reconhece. E vocês sabem que mulher reconhece. Mulher grava rosto. Mulher sabe os detalhes do detalhe das pessoas. Mulher é detalhista, mas ela não o reconhece. A não ser por uma coisa, pela sua voz. Quando ela está indo e ele disse Maria, e a chama pelo nome, Maria. Essa passagem me deixa... Eu me arrepio com essa passagem, porque quando ele diz Maria, ela se vira e diz, és tu meu mestre. Ela o reconhece pela sua voz. Os discípulos não reconhecem Jesus no caminho de Emaús. A não ser pelo jeito em que ele parte o pão. A não ser, eu não sei como Jesus partiu o pão, porque eu não tive o privilégio de vê-lo enquanto estava na terra. Mas eu acredito que ele tinha um jeito de partir o pão. Eu não sei como tu partes o pão na tua casa, mas talvez ele fizesse alguma coisa diferente de todo mundo. Talvez ele pegasse o pão, fizesse um jeito, dividisse o pão em vários pedaços. Eu não sei como ele faria isso. Não sei como ele fazia, mas ele tinha um jeito de partir o pão. E que aos discípulos era algo comum, era algo que eles sabiam como ele partiu o pão. E é por essa razão que eles reconhecem, então, Jesus. A ressurreição tinha, e Tomé só o reconhece quando toca suas feridas. Porque, de outra maneira, ele não consegue ver Jesus. A ressurreição tinha gerado em Jesus uma transformação radical, ao ponto de que eles acreditaram que era um fantasma, eles não reconheceram, e não era a primeira vez que eles tinham visto, confundido Jesus com fantasma. Vemos ali isso, andar sobre as águas, uns domingos preguei sobre isso. Eles acham que Jesus é um fantasma quando vem em direção a eles. Mas então Jesus lhes diz, toquem-me, podem me tocar. Eu estou aqui, sou eu, vejam, sou eu. Por que estão com medo? Por que vocês têm medo? Eu estou aqui, olha só, olhem para minhas feridas, eu estou aqui. Passou já tudo, eu disse que ia acontecer, me toquem, podem me tocar. Aquele Deus distante lá no paraíso, onde Adão e Eva forjaram aquela distância, aquele Deus que tinha se distanciado do homem, ele estava mais uma vez, e de uma vez por todas, se deixando tocar, se permitindo sofrer como homem, para de uma vez por todas acabar com o distanciamento entre Deus e o homem. Aquele Deus distante de quem Adão e Eva se esconderam, estava em Jesus se misturando, se envolvendo, se deixando olhar, convivendo presencialmente com o ser humano, glória ao Senhor. Ele estava dizendo, mesmo que eu vá, eu quero que vocês deixem uma coisa clara em vocês, mesmo que eu vá, como ele foi. Jesus ascende aos céus depois, mesmo que eu vá, eu quero dizer uma coisa, quando eu voltar,
quando eu voltar, e eu espero esse dia, queridos, com meu coração ardentemente, quando eu voltar, é necessário que vocês me reconheçam, é necessário que vocês vejam que sou eu. Estou ensinando isso a vocês para que mesmo que outros que nunca me viram, possam me reconhecer quando eu voltar. E possam me reconhecer não pela minha aparência, mas pelo meu jeito. Meu jeito de sentar com vocês, meu jeito de partir o pão, meu jeito de fazer um cafuné na cabeça de vocês. Meu jeito de sorrir, meu jeito de falar, minha voz, meu jeito. Onde há intimidade com Jesus, amados, há reconhecimento. Quando nós temos intimidade, nós o reconhecemos, não temos como não reconhecer. Todas as vezes que a morte se evidencia em nós não reconhecemos Jesus. E eu digo que todas as vezes que a morte se evidencia em nós o sentimos longe, como um fantasma. Todas as vezes que a morte nos toca com seu manto gélido, nós criamos de novo, e de novo, e de novo, e de novo um distanciamento com Jesus. Nós quebramos a intimidade. A grande evidência da morte em nós não é essa morte que nos assola, não é o Covid que está nos matando, eu diria que isso não é a pior parte. A grande evidência da morte em nós é que estamos presenciando dia após dia, como nunca, como seres humanos, a capacidade que temos de ser maus, a capacidade que temos de expor a nossa maldade, de nos colocarmos como seres animais, pior que animais muitas vezes. É o nosso espírito assassino. Nós temos em nós, seres humanos, um espírito assassino. Quem matou Jesus? Faço essa pergunta nessa noite a ti. Quem no final matou Jesus? Foi Pilatos? Foi Herodes? Foi o Sinédrio? Foram os judeus? Foi a multidão? Quem matou Jesus? E eu diria nessa noite, nós matamos Jesus. Nós como raça humana matamos Jesus. E talvez tu digas assim, mas eu nunca matei Jesus, jamais mataria Jesus. Eu te diria, nós matamos Jesus como raça humana. E seguimos matando, e seguimos matando, e seguimos matando todos os dias. Como matamos Jesus na nossa própria alma. Nós matamos Jesus quando nos afastamos dele. Nós matamos Jesus quando nossa fé nos distancia dele e negamos o seu agir. Quando se faz presente no milagre em todos os dias da nossa vida, nós seguimos matando. Matamos Jesus quando ele nos estende a mão com as suas cicatrizes e nós nos afastamos, porque temos muita coisa para fazer, porque a vida nos toma muito tempo, porque estamos demais ocupados, ou porque simplesmente estamos cansados de igreja. Como eu tenho ouvido tantas vezes. Muitas vezes ouço como pastora a frase, olha, pastora, eu sei que estou em pecado, tudo bem, reconheço isso aí, mas eu quero te dizer que eu prefiro seguir em frente com isso, porque vou sofrer as consequências desse meu pecado. Tristemente, eu tenho que dizer como pastora, que essas palavras me ferem quanto mais o coração de Cristo. Sabe por quê? Porque quem pode falar, vou seguir em frente com o meu pecado e sofrer as consequências, senão, quem está se deixando tocar pela morte? Quem já matou Jesus na sua vida? Quem pode pensar que a obra do pecado em nós pode nos dar vida abundante? Senão alguém que está moribundo? Será que somos tão bobinhos de pensar que as consequências do nosso pecado é um castigo que Deus vai nos dar, amados? Não. A pior coisa que nós podemos fazer a nós mesmos com nossos pecados é matar Deus na nossa alma, é deixar a semente do bem, do amor, secar a cada dia que passa, na distância e no distanciamento e na nossa obstinação de querer ter controle da nossa alma e da nossa vida e achar que está tudo bem e que nada vai nos acontecer. Esse vírus está nos dizendo isso, nós temos mais poder sobre isso. Há um descontrole total, nós não vemos saída. Não há humanamente uma saída. E não, por favor, não venham me dizer que está tudo bem.
Não está tudo bem. E não há perspectivas da gente sair. Lamento dizer para quem está todo iludido. Nós ouvimos os ecos das vozes, que quando sairemos da pandemia, 2021, 2022, 2023, quando será? Porque a cada etapa em que nós pensamos que estamos avançando, nós retrocedemos. Queridos, quais as consequências da nossa maldade se não apagar a obra da cruz salvadora em nós? Nós temos o poder de matar o Cristo todos os dias, ou esticar a nossa mão, encurtando essa distância e dizendo: Senhor, eu quero me aproximar, eu quero tocar as tuas feridas, Senhor, eu quero te tocar. Porque eu não sei viver sem ti, porque eu não sei, eu não comporto esse vazio dentro de mim, eu não sossega, não há algo que possa sossegar a ansiedade e a loucura do mundo na minha vida. Matamos Jesus no outro quando não nos compadecemos da sua dor. Matamos Jesus no outro quando somos indiferentes, quando nos vingamos, quando não perdoamos. Matamos Jesus no outro quando pretendemos corrigir o pecado alheio, de uma forma às vezes tão desumana, quando julgamos, apontamos, quando nos achamos justos e capacitados para dizer este sim, este não, olha por aqui, por ali, vamos indo, e vamos dizendo e apontando quem é, quem não é. Quando assim, vamos terminando, e de uma vez por todas, colocando um ponto final na reaproximação de um pecador, às vezes. Quando quer voltar e não enxerga a possibilidade, porque nós já temos a sentença, como seres humanos. Esse aqui não é, esse aqui não, nunca foi. Eu lembro uma vez em que, e eu digo assim, o perdão, quando nós estendemos e tocamos as feridas de Cristo, nós temos em nós a capacidade de tanto de gerar perdão como de perdoar. E olha, Jesus é tão bom que Ele coloca na nossa frente as duas possibilidades durante todo o recorrer da nossa vida. Seríamos muito cegos se não enxergássemos que Deus nos dá a possibilidade todos os dias de perdoar e de pedir perdão. Eu lembro uma vez que eu entrei numa loja durante um tempo da minha adolescência, enquanto estudava. Eu tinha sido tremendamente perseguida por uma menina que eu não sei por que até o dia de hoje ela me perseguia. Mas me perseguia, gente, foi difícil. Foi muito complicado. Tinha dias que eu não sabia como sair do colégio. Eu esperava todo mundo sair da aula e dizer: você é a última, porque senão, assim ela vai embora e esquece de mim. Ela se dava conta que eu tinha ficado para trás e entrava de novo na aula. E dizia: tu não vai sair? Tu não vai sair daqui? Então eu, intimidada, 100% intimidada, apavorada de medo, tomada pelo pavor, porque ela disse que ia me bater muitas vezes. Eu vou te bater. Eu nunca entendi o porquê. Eu nunca tinha feito nada para aquela mulher, para aquela menina. Então eu saí da aula muitas vezes, assim, passando pela porta, e quando ela via que eu vinha passando pela porta, se botava na porta e fazia assim: passa, passa, passa. Parece engraçado, mas para quem está vivendo é complicado. Então, quando eu saía para fora do colégio, ela dizia assim: eu vou te pegar ainda, vou te quebrar pau, vou te quebrar pau, tu vai ver ainda. E ela só falava, ficava nessa ameaça e furiosa, às vezes vinha para mim de punho fechado assim, e eu ficava: tá, é agora que eu vou apanhar. E ela ficava assim na minha frente e não levantava uma mão sobre mim. Acho que eram as orações do meu pai, né? Lá em casa, se ajoelhando, orando por mim, para que os anjos me guardassem sempre. Nunca me bateu, mas me perseguiu por um bom tempo. Quando eu terminei o colégio, saí da minha cidade, casei, enfim. Volto para a minha cidade um dia, entro numa loja. Quem vem me atender? A menina. E eu disse para o meu esposo, peguei a mão dele e apertei, e disse: Jesus amado. Ele não entendeu nada. E porque na hora me veio aquela menina de novo, eu me vi de novo na adolescência, eu me virei para sair da loja. Eu disse: tá, né? Não me bateu lá, vai me bater agora, mas sabia que estava com meu esposo. Eu digo: não, bater não vai me bater, mas eu não quero ver o rosto dela. Então eu me virei para sair em retirada, e ela me disse assim: ei, para. Eu digo: tá. É agora que ela vai tentar de novo me bater? Não esqueceu de mim? Então ela me disse: calma, para aí. Diz: tu te lembra de mim? E eu olhei: como eu não ia lembrar? Impossível.
Lembro cada detalhe da tua vida, de ti, do teu rosto, do teu jeito. E disse, sim, lembro, com toda educação. Então ela disse assim, pois eu me lembro de tudo que eu te fiz. E eu lembro de quanto eu te persegui sem nenhum motivo. Tu nunca me fez nada. Tu nunca me fez nada. Mas eu tinha uma raiva de ti. Eu tinha uma raiva, eu tinha um ódio. E hoje eu sei o que é. Eu estava endemoniada, ela me disse. Tu sabe que eu me converti, fui para a igreja e não sei quantas vezes caí no chão endemoniado, e o pastor orou por mim, repreendeu os demônios. Tu não tem ideia. Quando ela me contou, começou a me contar isso dentro de mim, o Espírito Santo começou a me tomar de um jeito que me deu uma alegria tão grande de ver um ser humano. Quando ela me contou tudo, inclusive estou me congregando, e aí conheci a igreja que ela está se contando, ai, coisa boa, disse para ela, como me alegra isso. Glória a Deus, então somos irmãs. Sim, porque eu sabia que tu era crente. Eu sabia que tu era crente naquela época. Então ela me disse assim, tu poderias me perdoar por tudo que eu te fiz, porque hoje me dou conta. Gente, como eu não poderia perdoar? Jesus sempre nos coloca a oportunidade do perdão. E quando nós precisamos pedir perdão, e quando nós precisamos nos humilhar, nós estamos nos deixando contagiar por a maldade, que o mundo está tomando um rumo, amados, que a gente se assusta. Mas nós precisamos nos manter firmes nas promessas e nas feridas de Cristo, lembrando que aquele sacrifício redimiu a nossa alma e nos trouxe uma nova perspectiva de como vivermos esse mundo. Baixo da lei do amor. Deixa Jesus ressuscitar em ti hoje. Eu te convido nessa noite para que tu deixes Jesus ressuscitar em ti. Quando Jesus ressuscita em nós, amados, o primeiro sinal que nós temos é que nós sentimos a nossa consciência pesada quando agimos de um jeito em que algo de podre fizemos. A nossa consciência pesa, nós vamos dormir com o nosso coração apertado, de, poxa, fui mal, eu não deveria ter falado, eu não deveria de ter dito, eu não deveria de ter feito, eu não deveria de ter ido. Mas acreditamos que nossas armas não são a espada. Nossa justiça não é essa daqui, mas o poder do Espírito em nós para vencer o mal, para que nós mesmos possamos, através do perdão, fazer o bem nas pessoas. Quando entendemos que o reino não é deste mundo, nós deixamos ressuscitar Cristo em nós. Nós entendemos o para que Jesus ressuscitou. Jesus disse assim, ó, se meu reino fosse desse mundo, ele diz, diante do governador, se meu reino fosse desse mundo, meus seguidores estariam todos aqui, lutando por mim para que eu não fosse entregue, mas meu reino não é desse mundo. Mas às vezes nós queremos que o nosso reino seja desse mundo. Estamos fazendo as mesmas coisas que todo mundo faz. Nos deixamos vencer pelo mal. Acreditamos no poder da salvação de alguém que venha nos salvar do caso que estamos vivendo. Ainda acreditamos nos seres humanos como se eles tivessem algum poder. Claro que acreditamos que o homem pode mudar e que as coisas podem mudar através do outro quando ele entrega a sua vida a Cristo. Mas, amados, vamos seguir esperando soluções de seres humanos falhos, caídos, que sequer têm deixado Jesus ressuscitar nas suas vidas. É só olhar para as obras que eles praticam e veremos. Pelo que estamos lutando? É a pergunta que eu te faço nessa noite. Pelo que estás lutando? Até quando nós vamos seguir matando Jesus? Até quando nós vamos seguir nessa obstinação de matá-lo dentro da nossa alma? Vamos tocar as cicatrizes nessa noite? Vamos tocar as feridas? Vamos deixar Jesus, sentir Jesus? Vamos vê-lo como ele parte o pão, como ele nos fala, como é seu jeito em relação a nós. Eu conheço essa presença. Essa presença me é conhecida, eu sinto que Jesus está aqui. Essa presença, quando eu canto esse louvor, me é reconhecida, porque aquilo me enche. Eu conheço Jesus, aquele frescor, aquele perfume. Aquela paz que inunda o meu coração em meio aos problemas, em meio ao caos que estamos vivendo. Eu reconheço meu Jesus, porque eu toquei as suas feridas. E Ele já me curou uma vez. E Ele já derramou o seu Espírito sobre mim uma vez. E por isso eu o reconheço, aleluia.
E porque Ele me tocou uma vez, eu sei quando Ele está chegando para me tocar novamente e me dizendo, olha aqui, chega perto, não esquece. Aqui estão as minhas feridas, pode tocar, eu estou aqui, sou eu. Queridos, vamos fechar os nossos olhos aí onde nós estamos, nessa noite. Eu oro para que a paz de Cristo chegue sobre tua alma. E nós queremos ainda encerrar essa live, orando por todas as pessoas que estão doentes. Diz a Bíblia, a palavra de Deus em Isaías diz, pelas suas feridas nós fomos curados. Não só as feridas da nossa alma, não só as feridas só do nosso pecado, mas são as feridas do nosso corpo. É o nosso corpo debilitado. Ainda que estejamos no vale da morte, Ele é o nosso Salvador. É a Ele a quem precisamos recorrer. É a Ele que a nossa alma precisa beber. É nele que nós precisamos achar a fonte de água que jorra. Te convido nessa noite, aí onde tu estás, no hospital, na tua casa, contaminado talvez, lutando contra a doença, em meio à febre, em meio à tosse, em meio à dor no pulmão. Eu quero orar por ti nessa noite. E se tu tiveres um pouquinho de óleo perto de ti, pega um pouquinho de óleo. A Bíblia diz que nós precisávamos ungir os doentes. É um ato de fé. Se tiveres um pouquinho de óleo, te dou tempo para que possas pegar um pouquinho, uma colherinha só, e pegar e passar um pouco na tua mão e tocar, passar esse óleo aí onde está doendo, aí onde está a doença, aí onde está o catarro, aí onde está a febre, aí onde está a dor pulmonar, aí onde está a ferida da tua alma. E vamos orar nessa noite. Senhor, nessa noite nós entregamos as nossas vidas diante de Ti e queremos te dizer que nós queremos ser íntimos Teus. Eu oro por aqueles que ainda não Te encontraram, que ainda estão esperando em outras coisas, as soluções. Oro por aqueles que têm perdido sua fé em meio a tudo isso. Oro por aqueles que estão tentando Te encontrar em meio a todo este caos que estamos vivendo, Senhor. Oro por aqueles que estão doentes. Senhor, os coloco diante da Tua presença, Senhor, que esse óleo venha para tirar toda a doença, Senhor. Que esse óleo venha para secar toda a enfermidade. Que o poder da Tua presença se faça dentro dos lares nessa hora. Que Teu poder e Tua glória encha os nossos corações nessa hora, ali onde nós estamos, nos nossos lares. Que Tua presença seja completamente invasiva, Senhor. Ali no hospital, no leito, ali nos quartos onde estão os doentes, onde possa chegar essa live. Tua presença chegue, Senhor, como um bálsamo para esta hora. Tua presença chegue como uma luz no final do túnel, onde há uma esperança. Nós confiamos e acreditamos na nossa redenção, Senhor. E oramos para que quando Tu voltes, porque Tu nos prometeste que voltarias, quando Tu voltes, nós possamos reconhecer a Tua voz e o Teu jeito, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas feridas. Obrigado por esse tempo em que lembramos a Tua entrega na cruz. Oramos e nos colocamos como filhos à Tua disposição, ao Teu comando, à Tua vontade. Convergemos as nossas vidas à Tua vontade. Oro por aquele que está obstinado ainda no seu pecado, que está ainda obstinado nas suas questões. Oro para que Teu Espírito possa alcançá-lo com seu amor, com a sua graça, e possa ser derramado sobre a vida, Senhor, de cada um. Obrigado, Senhor, que nessa noite nós possamos render-nos a Ti, soberano Deus, e nós possamos tocar, Senhor, as Tuas feridas, possamos, Senhor, nos aproximar e vencer todo o distanciamento em nome de Jesus. Oro por aqueles que estão afastados. Oro por aqueles, Senhor, cuja fé não é mais a mesma. Que a fé possa ser restabelecida em cada coração, através de um toque Teu, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Queridos,
Nós estamos então encerrando essa live, que essa palavra possa chegar a teu coração e possa te encontrar com o coração aberto na presença do Senhor. Nós queremos, antes de terminar, nós queremos avisar que essa semana nós vamos continuar ainda com os nossos cultos online e nossas lives durante a semana. Amanhã, às 7h30 da manhã, nós já vamos ter a primeira live, como temos feito até aqui, naquele encontro, porque é aqui onde nós vamos vencer. É na oração. Essa batalha nós vamos vencer na oração. Se ainda a gente não entendeu isso, nessa noite, eu te convoco à oração. Que toda a igreja, a família de Deus, possa estar às 7h30 da manhã buscando o Senhor em oração. Juntos, juntos. É tempo da gente dobrar o joelho. É tempo da gente clamar. Então, pega essa oportunidade todos os dias, 7h30 da manhã, antes de sair para o trabalho. E vamos orar juntos. Como igreja, como corpo. Depois, novamente, para encerrarmos o nosso dia, a nossa live às 8 horas. Essa semana temos uma programação especial. Nós queremos celebrar a Páscoa trazendo a família, o convívio da família. Queremos celebrar a Páscoa lembrando que Deus nos chamou para viver em comunidade, que a cruz de Cristo nos chama a viver em comunidade. Então, durante essa semana, nós vamos ter vários casais que estarão entrando nas lives e compartilhando suas vidas, aquilo que Deus tem feito nas suas vidas. E vamos falar muitos assuntos. Serão 5 assuntos durante a semana. Entre eles, nós vamos falar de criação de filhos, vamos falar sobre finanças, nós vamos falar sobre desentendimentos, brigas, enfim, vai ter muita coisa aí rolando. Então, nós estamos todos convidados às 8 horas de segunda a sexta, às lives da noite. E domingo, nosso culto, às 8 horas, como temos feito até agora. Na semana que vem, então, domingo de Páscoa, domingo de ressurreição. Então, um tempo especial que Deus nos dá para estarmos aqui mais uma vez reunidos através desse meio. Amados, Deus abençoe a todos e que tenhamos uma excelente semana e que a paz de Cristo possa tu possas te deixar tomar por essa paz e o rosto de Cristo possa resplandecer em ti nessa semana e em todos os dias. Em nome de Jesus.